Julierme, você está como apresentador e pode conduzir e iniciar a sua apresentação. Te agradeço já antecipadamente. Boa noite a todos. Obrigado, Fabiane, pela apresentação, e também já de antemão gostaria de agradecer ao convite, né, que você me fez para apresentar aqui no simpósio. E o tema da minha apresentação, então, ele está relacionado com o título, né, da descoberta aos benefícios da fixação biológica de nitrogênio em leguminosas. Nós vamos começar falando sobre o solo, porque é lá onde tudo se inicia com relação a esse tema. Então, o solo, no ambiente, ele desempenha diversas funções ecossistêmicas. Então, além de nós construirmos nossas moradias, né, sobre o solo, então, ele vai desempenhar funções como ser o substrato para o crescimento de plantas, das quais nós nos beneficiamos imensamente pela produção de alimentos, fibras, energias, materiais energéticos. Além disso, ele serve para filtrar a água, então ele acaba retendo moléculas e outros compostos que podem ser nocivos, né, para a vida dos organismos na água, e também para caso o ser humano faça ingestão, né? Então ele acaba tendo um efeito de melhorar a qualidade da água. Além disso, ele também vai ter uma relação com o clima, porque o solo ele é tanto fonte como dreno de gases, como CO2, óxido nitroso, metano, entre outros. E uma função ecossistêmica que tem se destacado muito com relação ao solo é ele como fonte de recursos genéticos, principalmente de micro-organismos. Então, micro-organismos que habitam o solo, eles podem ser utilizados para diversas finalidades. Uma que tem se destacado muito é o uso de micro-organismos, alguns que são capazes de produzir substâncias antibióticas, né, principalmente para combater aquelas bactérias resistentes, né, a antibióticos, produção de enzimas para a indústria e uma série de outras funções. E existe um grupo de micro-organismos que vai trazer benefícios para nós na medida em que eles se associam com as raízes de algumas plantas. No caso aqui, o nosso foco as leguminosas, né, que é uma família de plantas, e eles vão se associar então com as raízes das plantas e vão formar aqui o que nós chamamos de nódulos, né? E esses nódulos, então, as bactérias elas vivem no interior desses nódulos, comumente chamada de rizóbios. Esses rizóbios, essas bactérias, então, elas vão beneficiar a planta por um processo que nós chamamos de fixação biológica de nitrogênio. Então, elas vão acabar fornecendo nitrogênio para as plantas. Em contrapartida, as plantas fornecem fontes de carbono para essas bactérias. Então, nós temos aí uma interação dita simbiótica, na medida em que a bactéria se beneficia e a planta também se beneficia dessa relação entre bactéria e planta. Esse processo ele vai ser muito importante, nesse caso, para as plantas leguminosas, porque essa família de plantas ela é cultivada globalmente. Então, em todos os países do mundo, existe o cultivo dessas plantas. E por que ela é tão cultivada? Uma das respostas para essa pergunta é devido ao alto teor de proteína que essas leguminosas possuem, principalmente nos seus grãos, que são utilizados para alimentação animal e também dos seres humanos. E outra vantagem disso, da importância das leguminosas, é porque existem centenas de espécies domesticadas pelo homem. Então,
Alguns exemplos, nós temos, por exemplo, a soja, o feijão, o amendoim, a ervilha, né, que são plantas utilizadas aí na alimentação humana. Nós temos a soja também na alimentação animal, né? Nós temos aí outras espécies forrageiras, que são aquelas utilizadas para os animais se alimentarem diretamente no pasto, né? Então, amendoim forrageiro, por exemplo, alfafa, trevo vermelho. E nós temos também espécies utilizadas para outras finalidades, como a produção de madeira, né? Nós temos uma planta muito cultivada no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, que é a acácia, né? Então, ela também é uma leguminosa. Então, esse cultivo das leguminosas, ele é muito diversificado. Então, devido a essa importância das leguminosas e também desse processo que ocorre basicamente nas leguminosas de fixação biológica de nitrogênio, que nós vamos abordar aqui alguns assuntos, né? Então, com relação à evolução das pesquisas. Então, eu vou iniciar aqui pela fixação biológica de nitrogênio como um todo, né, da evolução das pesquisas. Depois nós vamos passar para a fixação biológica de nitrogênio no Brasil, destacando alguns pontos, e nós vamos finalizar com alguns dos benefícios que esse processo traz para nós. Então, antes de 1888, o que nós sabíamos com relação às leguminosas e a forma delas adquirirem nitrogênio? Então, se sabia que o nitrogênio ele era um elemento essencial para as plantas, ou seja, ele era um nutriente, né, representado aqui pela letra N, e se sabia também que as leguminosas, elas de alguma maneira, elas produziam o seu próprio nitrogênio. Por quê? Porque não era necessário aplicar nenhum resíduo, nenhuma fonte de nitrogênio, e mesmo assim elas cresciam muito bem e não tinham nenhum problema. Mas como isso? Se o nitrogênio é um elemento essencial, e eu, mesmo sem aplicar ele sobre essas plantas, elas cresciam tão bem. Então tinha-se essa dúvida e se imaginava que ela de alguma forma ela produzia o próprio nitrogênio, né? E, então, o que aconteceu em 1888? Dois cientistas da Alemanha, o Hell-Higel e o Wilfart, principalmente aqui o Hell-Higel, que ele já tinha algumas pesquisas sobre isso, né? Mas depois ele se juntou com esse outro pesquisador, e eles então descobrem o processo de fixação biológica de nitrogênio nas leguminosas. Então, essa descoberta então, possibilitou o entendimento de como que as leguminosas elas produziam o seu próprio nitrogênio. Então, esses pesquisadores eles fizeram uma série de experimentos, né, e nós vamos resumir aqui basicamente o experimento-chave, né, que chegou então à descoberta do processo de fixação biológica de nitrogênio. Eles utilizaram então duas condições de solo. Em ambos aqui, o solo ele foi submetido a um processo para eliminar toda a vida dele, né? Então, para tirar qualquer bactéria, fungo, através do aquecimento, né? E nessa condição, uma planta foi cultivada, normalmente, e aqui, numa outra condição, ela foi cultivada, só que a diferença foi que nessa condição foi adicionado, então, uma solução do solo, se extraiu uma solução do solo, contendo, então, toda a vida que havia microbiana naquele solo antes do processo de aquecimento. E o que eles observaram? Que quando eu adicionei essa solução, as plantas cresceram muito bem em relação à não inoculação dessa solução, e ocorreu a formação desses nódulos nas raízes. E o nitrogênio ele tem uma função na planta de produção de
enzimas, proteínas e também na molécula de clorofila, que deixa as folhas com essa tonalidade verde. Então ele também observou plantas além de maiores, mais verdes, com melhor crescimento. E eles observaram também que, além disso, elas, nessa condição, com a inoculação dessa solução, as plantas eram capazes de absorver o nitrogênio do ar, que existe uma forma de nitrogênio no ar, que é o N2, são 2 átomos de nitrogênio, que formam então o N2, e ele é abundante na atmosfera, cerca de 78% da atmosfera é N2, só que as plantas não conseguem absorver essa fonte de nitrogênio. Mas eles observaram que nessa condição, então com a inoculação aqui dessa solução contendo bactérias, associada à formação do nódulo e ao melhor crescimento das plantas, que elas eram capazes de utilizar esse N2. E como que elas utilizam? Né? Então, se nós observarmos essa representação de um nódulo, né, nós temos o N2 aqui, né, representado em azul, e aqui dentro do nódulo. Então a bactéria ela vai conseguir romper essa tripla ligação que existe entre os nódulos, entre os átomos de nitrogênio, e vai então passar aqui para a formação de amônia, né? E a formação de amônia, o NH3, a planta consegue então incorporar esse nitrogênio nessa forma no seu metabolismo, e a partir daí ela vai utilizar na sua nutrição. Tá? Então, em resumo, o processo de fixação biológica de nitrogênio é isso, né? As bactérias rompendo a tripla ligação do N2 e disponibilizando esse nitrogênio em formas que a planta consegue absorver, uma vez que a planta não consegue utilizar o N2. Tá? No mesmo ano, então, um outro cientista aqui, o holandês, o Beijerinck, ele fez algo que que permitiu uma revolução na forma de utilização desse processo, porque até então não existia uma forma de uso, né? Então ele, logo depois aqui da descoberta, ele foi e conseguiu isolar as bactérias que viviam dentro dos nódulos de leguminosas e conseguiu cultivar elas aqui, ó, em placas de Petri, ou seja, em condição de laboratório. Então ele pegou lá no campo os nódulos, isolou as bactérias e conseguiu, fazendo o cultivo delas em laboratório, o que permitiria que isso fosse feito em qualquer laboratório do mundo, né, através dessa técnica. E com isso possibilitou que alguns anos depois, outros 2 cientistas da Alemanha, o Nobbe e o Hiltner, eles fizeram a primeira patente de inoculante contendo bactérias para fixação biológica de nitrogênio. Ou seja, eles isolaram bactérias, cultivaram e tornaram elas disponíveis na forma de um inoculante. O que seria esse inoculante? É um veículo, né? No caso aqui foi um veículo gelatinoso, que eu misturo nas sementes antes do plantio e depois, quando eu faço o plantio e as plantas, à medida que a semente germina e as plantas vão crescendo, vai ocorrendo então a infecção dessas bactérias nas raízes e vai ocorrer a formação dos nódulos, e aí o processo de fixação biológica de nitrogênio vai começar a ocorrer e nutrir as plantas em nitrogênio. Depois disso, as pesquisas então se intensificaram muito em diversos países, e até hoje isso ainda está em fase de desenvolvimento, porque alguns países da África, por exemplo, eles ainda estão na infância com relação ao uso desse processo, né? Suas pesquisas com bactérias isoladas dos solos da África, por exemplo, né? Muitos países ainda estão em desenvolvimento nisso. E também, depois desse período, uma série de outros aspectos foram
foram descobertos e com relação à biologia molecular associada ao processo de fixação biológica, se descobriu, por exemplo, que as bactérias adquiriam oxigênio através de uma substância chamada leg-hemoglobina, que é similar à hemoglobina que nós temos no sangue, né? Só que leg porque era associado às leguminosas. Se descobriu que quando eu aplico cobalto e molibdênio, que são outros elementos químicos, junto da inoculação ou depois em aplicação foliar, eu melhoro muito a condição de fixação biológica de nitrogênio, entre outros aspectos. Tá? Mas o que eu vou destacar a partir de agora, então, são alguns aspectos relacionados à fixação biológica de nitrogênio no Brasil. Tá? Então, no Brasil, nós começamos a estudar esse processo, principalmente aqui a partir de 1930, lá no Instituto Agronômico de Campinas, em São Paulo. Então, ali foram aparecendo as primeiras referências em relatórios do Instituto sobre esse processo e também alguns testes, né, com inoculantes. É interessante, uma curiosidade, né, que quando o Instituto Agronômico de Campinas ele foi instituído, né, na época do Império ainda, como Instituto Imperial, o imperador ele queria fazer também um Instituto Imperial em Barbacena, onde fica localizado então o campus da cidade, né, onde tem o campus do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, em Barbacena, no nosso campus, e acabou que não foi implementado esse Instituto Imperial, né? Acredito que depois ele acabou, então, não sei o motivo, mas acabou não fazendo, então, esse Instituto Agronômico de Pesquisa, mas, por sorte, né, anos depois, acabou, então, tendo a formação da escola agrícola, né? Bom, continuando aqui, as pesquisas com fixação no Brasil, elas se desenvolveram com maior intensidade aqui a partir de 1940, tá? Com a seleção de bactérias para a inoculação, a produção de inoculantes e também testes comparando com aqueles inoculantes produzidos no Brasil com inoculantes importados. E isso ocorreu principalmente lá no Rio Grande do Sul, com um grupo de pesquisa do pesquisador João Freire, em São Paulo, associado ao Instituto Agronômico de Campinas e também à Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, e aqui no Rio de Janeiro, com a pesquisadora Joana Doberheiner, que também foi muito importante nesse processo e na fixação biológica de nitrogênio em outras espécies. Em 1980 aconteceu um fato muito interessante, que Pérez e Vidor eles fizeram a seleção de bactérias eficientes para a inoculação de soja para cultivá-las no cerrado. Porque até então o cultivo de soja no Brasil ele ocorria principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Só que as estirpes de bactéria que se tinha disponível até então no Brasil, elas não eram eficientes quando se cultivava soja no bioma cerrado. Então, a soja não crescia bem. Só que na época, o cerrado era tido como a nova fronteira agrícola do Brasil. Então, se intensificaram as pesquisas, principalmente relacionado à Embrapa, para isolar, então, bactérias com estirpes de alta eficiência para permitir o cultivo da soja no cerrado. Então, aqui em 1980, eles conseguiram fazer esse feito e isso mudou toda a trajetória agrícola
do Brasil com relação à soja, porque permitiu que a soja fosse cultivada no Cerrado, que eram milhões de hectares, né? Então foi algo muito importante. E depois isso continuou evoluindo, depois na década seguinte ocorreu a seleção de estirpes ainda mais eficientes, sendo que algumas dessas são utilizadas até hoje no cultivo da soja no Cerrado. Também foram feitas pesquisas observando que era necessário inocular todo ano isso, a cada cultivo. Eu tinha um ganho de produtividade se eu fizesse isso todos os anos. Outros aspectos, como métodos de inoculação, por exemplo, em vez de fazer a inoculação apenas na semente, eu inocular diretamente no solo, quando eu abro o suco para plantar aquela semente, eu direcionar um jato líquido de inoculante no suco de semeadura, também foi uma tecnologia importante no Brasil. E aqui em 2009 destacaria o processo de co-inoculação de bactérias em leguminosas. O que seria essa co-inoculação? Até então nós estávamos tratando sempre de inoculação, né? Então agora com a co-inoculação, nós vamos então inocular mais de um micro-organismo na planta de interesse, no caso aqui, nas leguminosas. Então, quando eu faço a inoculação dos rizóbios, o meu principal objetivo, então, é a fixação biológica de nitrogênio. Quando eu faço a co-inoculação, além desse micro-organismo, eu vou inocular um micro-organismo que tem uma função complementar ou diferente, né? No caso do Brasil, se desenvolveu esse processo de co-inoculação, inicialmente, com a inoculação de Azospirillum brasilense, que é uma outra bactéria inoculada nas leguminosas. Esse Azospirillum brasilense, ele tem uma função, embora ele também possa fixar um pouco de nitrogênio, ele tem uma função principalmente associada a estimular a planta pela produção de hormônios. Hormônios que são moléculas que são hormônios para as plantas. Por exemplo, auxinas. Então, essas bactérias produzindo auxinas, elas vão estimular muito o crescimento radicular, também estimulam a nodulação e acabam beneficiando indiretamente os rizóbios, que vão fazer principalmente a fixação biológica de nitrogênio nessas plantas. É possível co-inocular outros micro-organismos, outras bactérias, mas até então o que se destaca na produção nacional é a co-inoculação dos rizóbios mais esse Azospirillum brasilense, que ao contrário dos rizóbios, que são aplicados principalmente nas sementes ou no suco de semeadura, o Azospirillum também pode ser aplicado via foliar. E aqui em 2021 nós publicamos um estudo que nós avaliamos aqui então o efeito dessa co-inoculação na soja a partir de uma média de 51 estudos realizados em condições de campo no Brasil. E nós observamos que quando eu fazia essa co-inoculação na soja, em comparação à inoculação tradicional, ocorria um ganho de produtividade de 3,2% e um aumento no teor de proteína nos grãos de 3,6%. Então, pode parecer um valor pequeno, mas se nós considerarmos que a soja é cultivada em milhões de hectares no Brasil, tem uma produção de mais de 100 milhões de toneladas, esse ganho ele é expressivo e, além disso, ele é viável economicamente, porque a inoculação com o Azospirillum brasilense ela tem um custo bastante baixo, né? Então ela acaba sendo muito positivo para a produção de soja. Essa co-inoculação também é feita em outras leguminosas, como feijão, amendoim, tá? Só que ainda o maior destaque está com relação à soja.
E aqui em 2021, nós, muito em função dessa co-inoculação, né, nós tivemos um avanço muito interessante, que foi a produção de um inoculante composto. Ou seja, ele é um inoculante que combina, no mesmo inoculante, os risóbios, no caso aqui o bradyrhizóbio, e o azospirilo. Então, isso é um avanço agronômico, no sentido de que eu vou, em vez de fazer adicionar 2 inoculantes, né, ter que comprar 2, eu terei um inoculante contendo já as 2 bactérias. Isso vai facilitar muito a questão de transporte e custo, né? E ele é muito importante porque isso até então é um desafio industrial, né? Como produzir um inoculante de qualidade, com estirpes eficientes, com alta densidade de bactérias nesse inoculante, num inoculante, ou seja, inoculante composto. Então, é um destaque, esse produto aqui eu destaco a publicação, né, mas já está em fase de registro junto ao Ministério da Agricultura, e em breve esse inoculante será disponibilizado no mercado. Bom, mas e afinal, qual o resultado de décadas de desenvolvimento científico e tecnológico da fixação biológica de nitrogênio no Brasil? Atualmente nós temos inoculantes comerciais com estirpes de alta eficiência para diversas culturas, né, com destaque a soja, feijão calpi, amendoim e alfafa. Então, para essas culturas nós temos a possibilidade de nos beneficiarmos, a agricultura, né, os agricultores e também toda a sociedade, através do processo de fixação biológica de nitrogênio. E aqui um outro destaque importante é que nós estamos no topo do mundo com relação à fixação biológica de nitrogênio na soja. Então aqui, no eixo X, aqui nós temos alguns continentes e países, né, Argentina e Brasil, e aqui no eixo Y nós temos o N derivado da fixação biológica na soja. Então, quanto em porcentagem do nitrogênio que a soja necessita, que é disponibilizado através do processo de fixação biológica. Então, o Brasil, aqui em média, esse estudo demonstrou que nós atingimos aí cerca de 80% do nitrogênio demandado pela soja, nós conseguimos disponibilizar ele por esse processo de fixação biológica. E agora eu vou destacar aqui alguns benefícios econômicos e ambientais. O primeiro deles é com relação a um benefício econômico. Então, o processo de fixação biológica de nitrogênio na soja, em média, ele pode adicionar em torno de 200 kg de nitrogênio para cada hectare cultivado com soja. Lembrando que cada hectare tem 10 mil metros quadrados. Esses 200 kg de nitrogênio, eles são equivalentes a 444 kg de ureia, que é o principal fertilizante nitrogenado utilizado na agricultura. Então, se eu não tivesse o processo de FBN na soja, eu teria que aplicar em torno de 444 kg de ureia. E aí que vem a grande vantagem econômica desse processo. Para que eu faça a inoculação, eu vou ter um custo aí mais ou menos de R$20 por hectare. Tá? Se eu fosse aplicar a ureia, eu teria que gastar em torno de R$1.500, contando aí a cotação da ureia atualmente. Então vocês vejam aí que existe uma grande diferença em termos de custo, entre o nitrogênio disponibilizado pelas bactérias na soja, em relação a se eu tivesse que fazer uma adubação convencional com ureia, né? Custaria muitos reais a mais. E isso, na totalidade da agricultura brasileira, isso vai ter um impacto enorme, né? Por quê? Porque o Brasil é o principal produtor de soja do mundo, então é muita área.
Então, todos os anos, com o cultivo de soja inoculada com essas bactérias, nós conseguimos ter uma economia de 80 bilhões de reais para a agricultura brasileira. Agora, se vocês forem considerar que nós também cultivamos feijão, amendoim e outras leguminosas com a inoculação, esse valor ele aumenta consideravelmente. E se formos então pensar isso numa escala mundial, vocês imaginem então a economia que esse processo traz para a agricultura como um todo no nosso planeta. Mas além disso, não é só um benefício econômico, nós temos benefícios ambientais diversos. Então aqui eu destaco alguns deles. Primeiramente, quando eu cultivo essa soja, esse feijão, enfim, qualquer leguminosa, através desse processo de fixação biológica, eu estou adicionando materiais ao solo contendo esse nitrogênio. Né? Então, depois que eu vou lá e colho aquela planta, os resíduos orgânicos que vão ficar no solo, eles vão disponibilizando o nitrogênio para outras culturas, e isso vai aumentando a capacidade do solo em suportar o crescimento de plantas e, portanto, a produção vegetal na agricultura ou também em áreas de recuperação, áreas degradadas, enfim, qualquer condição que eu tenha o cultivo dessas leguminosas. Eu tenho uma redução muito expressiva da emissão de CO2 para a atmosfera se eu for contabilizar todo o processo, né, que é evitado quando eu não faço uso de fertilizantes, que eu gastaria gás natural para produzir o fertilizante, eu gastaria combustível para fazer o transporte dos produtos necessários para produzir o fertilizante e depois para fazer esse fertilizante chegar até nas fazendas. Eu tenho aí uma redução de mais de 200 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera, né, anualmente. E por fim, eu tenho uma redução do risco de contaminação dos recursos hídricos, porque quando eu utilizo fertilizantes nitrogenados em altas doses, eu posso ter a transferência de nitrato para os cursos hídricos. E isso não é bom, primeiramente em função da contaminação e outra também em função de perda de fertilizante, ou seja, a planta vai deixar de aproveitar. Então, em resumo, seriam os principais benefícios ambientais desse processo, que, aliado ao benefício econômico, vai trazer importantes ganhos aí para todos, não apenas para agricultores, mas para toda a sociedade. E por isso, em síntese, nós podemos dizer que esse processo, em qualquer sistema que eu for utilizar ele, seja num sistema agrícola ou num outro sistema, por exemplo, relacionado à recuperação de áreas degradadas, eu terei um sistema mais eficiente, mais ecológico e mais econômico. Tá? Então, essa é a mensagem final com relação a esse processo. Gostaria de deixar meu contato aqui para vocês, caso alguém tenha interesse. Também agradeço mais uma vez ao convite para fazer esta apresentação. Agradeço a todos que estão assistindo e se alguém tiver alguma pergunta, eu estou disponível. Juliane, muito obrigada pela apresentação, também belíssimo, um panorama, uma trajetória em relação aos marcos temporais, assim, que ficaram bem claros para a gente. Então, a gente sai de física, vai para a agricultura, para a agronomia, de um tema tão importante. Não sei se vocês perceberam, aqueles que estão nos assistindo, que a temática do meio ambiente também voltou, né? Lá na outra apresentação, a gente tinha a questão do lixo ambiental e a gente tem aqui a eficiência em relação à fixação biológica do nitrogênio. Antes de fazer as perguntas, a gente já tem algumas perguntas, tá, provenientes do formulário do Google, e eu queria fazer a apresentação, porque o professor Guilherme é um professor novo na nossa instituição, ele entrou em 2019, né, no final de 2019, logo depois veio a pandemia, então, para alguns, né, ele pode parecer
ser uma pessoa não habitual, né, ao nosso dia a dia. Então, o professor Guilherme, ele chegou para a instituição recentemente e quando eu ainda estava na reitoria, eu já disse isso para ele, né, logo de cara eu vi os projetos submetidos, as avaliações, e eu falei, nossa, eu não conheço ele, mas eu preciso conhecer. E a Tereza fez a ponte, né, e eu agradeço também a ela por esse momento e por você estar conosco aqui nessa apresentação, nesse 11º simpósio. Então, sem mais delongas, vamos passar para as perguntas, tá? A gente tem as perguntas provenientes do formulário do Google Forms, né? Já está disponível no nosso canal do YouTube. Dizer, antes das perguntas, que também o formulário de presença encontra-se aberto. Então, para aqueles que desejam certificação, por favor, preencham o formulário do Google da presença. E a gente tem uma pergunta aqui, professor, é do Sul também, não sei se você conhece. Você é de Santa Catarina, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, feita pela Giovana Poggieri, e ela gostaria que você falasse, então, sobre a radiação... Não, desculpa. Atualmente, no mercado, existem inoculantes para milho, cana-de-açúcar e trigo, mas, na verdade, essa pergunta é de uma outra pessoa. Eu me confundi aqui. A pergunta da Giovana é a seguinte: você acha que um dia o nitrogênio para a soja será 100% oriundo da fixação biológica do nitrogênio? E quais os desafios para isso? Então, essa pergunta foi enviada pela Giovana, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ok, obrigado a Giovana pela pergunta. Olha, até então não tem registro disso acontecer. Tá? Por quê? Porque quando a soja ela assim como as outras plantas cultivadas ali no solo, o nitrogênio ele está disponível no solo, né? E a planta vai acabar absorvendo o nitrogênio que está no solo disponível também. Então, dificilmente esse processo vai atingir 100%. Né? O que nós podemos talvez aumentar um pouco mais essa eficiência, passando aí dos 80, talvez chegando 85, 90, 95, não sei precisar, mas assim, 100% eu acredito que não vai ocorrer, porque ela, inevitavelmente, ela vai absorver nitrogênio que está disponível no solo, mas eu acredito que ainda é possível aumentar um pouco mais, né, essa eficiência. Tá? E existem outras plantas que ainda demandam muita pesquisa, principalmente o feijão. Né? O feijão, ele é a terceira leguminosa mais cultivada do mundo, e o Brasil ele é um dos principais que cultivam, os maiores produtores de feijão, principalmente esse feijão que a gente está mais acostumado a comer, né? O feijão carioca e tal, é muito produzido. Lá no Nordeste, feijão calpi e outros tipos de feijão. No caso desse feijão comum, que a gente consome mais no Brasil, a fixação biológica de nitrogênio ela é muito pouco eficiente ainda. Né? Ela não chega nem perto da fixação biológica que ocorre na soja. Então, assim, além de melhorar um pouco a fixação na soja, eu acredito que vai ser importante também no futuro aí melhorar nessas outras culturas que ele ainda não é tão bom como na soja. Mas assim, a soja, o Brasil, realmente a gente é top, né, de linha nesse quesito. Ô, Julierne, a gente tem aqui uma outra pergunta da Giovana e também uma pergunta da Maria Cecília, que eu acho que em algum momento elas convergem. Então, assim, a outra pergunta da Giovana, primeiro ela te parabeniza pela apresentação, tá? E ela tem duas perguntas. A primeira seria: existem inoculantes de outros micro-organismos? E a segunda seria: existe inoculante para outras espécies, além das leguminosas? Aí eu vou emendar a pergunta da Maria Cecília, que é estudante aqui do IEF-Sudeste-MG, e ela também pergunta isso. Atualmente no mercado existem inoculantes para milho, cana-de-açúcar e trigo, mas elas não são leguminosas. Então, como realizam a fixação do nitrogênio? Se você quiser, eu repito de novo, não tem problema. Não, entendi. Então, obrigado pelas perguntas, a Maria e a Giovana. O processo de fixação biológica ele foi descoberto, então, nas leguminosas. Né? E depois, ali, já no século XX, começou a se observar que outras bactérias que não se associavam da mesma maneira como ocorre na soja, ou seja,
com a formação daqueles nódulos, que elas também tinham potencial de fixar nitrogênio. Como que essas bactérias se associam? Elas vão viver ali na interface solo-raiz, dentro das raízes, e algumas delas elas sobem pelo caule das plantas e vão lá para a parte aérea, para as folhas, para os frutos, para as sementes. E essas bactérias também têm o potencial, então, de fazer fixação biológica, só que com uma eficiência muito menor em comparação às leguminosas. Então, como nas leguminosas esse processo ele consegue aí suprir, em geral, mais de 50% da demanda das plantas, atingindo aí até 80% ou mais na soja, no caso de outras plantas como gramíneas, né, que seria milho, trigo, cana-de-açúcar, centeio, triticale, o potencial é muito menor. Eu não sei precisar a porcentagem, mas elas vão ter um potencial muito reduzido em comparação às leguminosas. Só que essas bactérias, elas, além da FBN, elas também produzem hormônios, o que garante o maior crescimento das raízes e estimula o crescimento aéreo das plantas. Então, além delas fornecer um pouco de nitrogênio para essas plantas, elas fazem com que as plantas cresçam mais as suas raízes. Quando elas crescem mais as raízes, elas conseguem, por exemplo, retirar nitrogênio que está mais profundo no solo ou outros nutrientes, né, como o potássio, enxofre. E isso vai acabar fazendo com que eu aumente também a eficiência de uso dos fertilizantes que eu aplico nessas culturas. Então, por exemplo, o milho, a maior parte do nitrogênio dele vem do fertilizante. Só que quando eu inoculo com essas bactérias, além dela fornecer um pouco de nitrogênio, ela aumenta a capacidade do milho aproveitar o nitrogênio que eu estou fornecendo via fertilizante. Então aí eu tenho esse ganho em termos de eficiência de uso do fertilizante, além de elas fornecerem um pouco de nitrogênio para as plantas. Tá? Esse é um processo que tem sido muito utilizado já na agricultura brasileira e a tendência é só aumentar. Agora nós estamos passando para a inoculação das pastagens, que é talvez a nova, que vai ter talvez uma maior revolução na produção de alimento do Brasil, no sentido de que nós temos muita pastagem degradada no Brasil, com uma produção muito baixa, muito aquém daquilo que ela pode produzir, e essa já tem sido mostrado que a inoculação dessas bactérias em pastagens, como pastagens de braquiária, capim-napieira, enfim, outros tipos de plantas utilizadas nas pastagens, que nós podemos ter um aumento significativo do crescimento dessas pastagens através da inoculação desses outros micro-organismos, entre eles o Azospirillum brasilense, que é utilizado na co-inoculação com a soja. Né? Obrigada, professora. A gente tem mais duas perguntas, eu vou fazê-las em bloco também, tá? Só gostaria de dizer para aqueles que estão nos assistindo que a gente também vai ter hoje um final musical, aguardem, igual a ontem. Então, a gente tem mais uma pergunta, que é do professor Aquiles, né, que compareceu e que proferiu a conferência anterior. Gostaria de saber se o custo operacional desse processo, comparados com o mais comumente utilizado, é compensador. Essa é a primeira. E a segunda é do estudante Wilton Luiz Maciel. Queria que o senhor falasse sobre o bioestimulante glicina-betaína na nodulação da soja. Ok, então obrigado, professor Aquiles, obrigado ao Wilton pelas perguntas. Sim, esse processo ele é totalmente viável economicamente. Tanto a inoculação tradicional, né, que das leguminosas, ela é viável, né, como eu mostrei ali, eu vou ter um custo aí de R$20 por hectare, enquanto que se eu fosse fazer uma adubação tradicional ia ter um custo de R$1.500, isso já contando todo o custo do processo, em termos de aplicação no campo, né? Porque, ao contrário da aplicação de fertilizantes, que eu tenho que ir lá na área e distribuir, que consome combustível do maquinário,
A inoculação, ou eu faço ela na semente, que é um processo que eu faço antes da semeadura, então eu não tenho custo com combustível, no caso, né, eu faço só a inoculação na semente, ou se eu for fazer uma inoculação no campo, no sulco de plantio, eu vou fazer isso na semeadora, durante o processo de semeadura. Então, eu não vou ter um custo adicional, né, porque eu já vou fazer durante o mesmo processo da semeadura. E com relação à co-inoculação, que é adicionar, então, um inoculante adicional, um outro micro-organismo, para complementar os benefícios da fixação biológica pelos rizóbios ou para ter outros benefícios, né? Como crescimento em raízes, resistência à falta de água, entre outros, ele também é um processo que vai ser viável, tanto economicamente como operacionalmente. O ato de fazer isso, ele não implica não vai ser um trabalho muito que vai demandar muito tempo, digamos assim, não vai atrapalhar a vida do produtor, né? Então, tanto economicamente como operacionalmente vai ser bem tranquilo fazer isso, é muito viável, tá? Com relação à pergunta do Wilton de bioestimulantes, esse bioestimulante que ele fala, né, que ele comenta aí, ele, a princípio, ele não vai ter um efeito muito grande no processo de fixação de nitrogênio. Ele estaria mais associado a aumentar a resistência da planta a estresses, principalmente ao estresse hídrico, né? Então, assim, a menos que durante aquele período eu tenha, principalmente na fase inicial ali, onde eu vou começar a ter um crescimento maior dos nódulos, do estabelecimento, então, da interação simbiótica das bactérias com as plantas, se eu tiver um estresse hídrico, pode prejudicar a planta. E se eu aplicar esse bioestimulante, talvez ela consiga suportar um pouco mais o estresse, e se ela suportar um pouco mais de estresse, vai acabar tendo uma nodulação melhor, uma interação melhor com a bactéria. Mas caso não tenha esse estresse, aí provavelmente ela não vai ter muita influência.